O tema de hoje é atividades espirituais em família. Mas em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, ali relata uma história, que essa história lá no passado vai nos trazer no presente, talvez a nossa condição espiritual em que nós estamos vivendo. Ali fala de dois homens, dois discípulos, que estavam caminhando, e eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, uma caminhada de 15 quilômetros. Eles começaram essa caminhada logo de tardezinha, com a intenção de terminar essa caminhada até a noite. E esses dois homens estavam conversando entre si, e eles com o espírito muito abatido, muito desamparados e tristes, eles estavam falando dos últimos acontecimentos. E eles, naquele momento, falavam entre si de um homem que havia sido morto há 3 dias atrás. Esse homem era a esperança que eles tinham de uma libertação. Era a esperança que eles tinham do cumprimento da profecia de que esse povo seria liberto. E eles ali, amargurados, chateados, aborrecidos, decepcionados, sem esperança, ainda trazendo no peito a dor do luto, que todos nós, eu creio que sabemos o que é. E eles ali trazendo essa dor junto deles, de repente apareceu alguém. E no meio do caminho, alguém encontrou com eles. Aqueles homens não perceberam quem era aquela pessoa. E aquela pessoa chegou e começou a caminhar junto com eles, mas os olhos deles estavam fechados. Eles não conseguiam enxergar quem é que estava ali. Isso é muito sério. Jesus se aproximou deles, mas eles não sabiam que era Jesus. Será que nós também estamos passando por esse momento? Será que Jesus está passando aí pertinho de você e você não está reconhecendo que é Jesus que está do seu lado? Muitos, às vezes, pensam, mas se Jesus vier, eu vou reconhecer. Mas Jesus, ele aparece sempre. Sabe quando Jesus apareceu aqui? Quando aquele menininho disse, oi, vovô. Ele enxergou o vovô no meio da multidão. Jesus enxerga você na multidão também. E Jesus, quando aproximou-se deles, perguntou para eles, do que vocês estão falando? Do que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? E eles fazem uma crítica a Jesus. Quando Jesus pergunta aquilo, eles falam assim, escuta, você não está vendo os jornais anunciando, as pessoas falando? E eles dizem assim, Cleopas diz assim, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela estão acontecendo? E ele lhes perguntou, que coisas? Olha Jesus indagando aí com eles. Que coisas estão acontecendo? E eles disseram assim, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, verso 19, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E continuando, eles disseram assim, e nós esperávamos que fosse ele que viesse remir Israel, mas agora com tudo isso e já hoje, é o 3º dia em que ele não está mais aqui. E Jesus, interessante que quando Jesus ouve aquelas palavras, Jesus para, olha para eles e fala para eles o seguinte, Jesus diz para eles o seguinte, olha,
por que vocês estão falando assim? Vocês já sabiam das mensagens, vocês conheciam os profetas. E Jesus fala que eles eram omissos, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, pois não convinha que o Mestre viesse, morresse e ressuscitasse. E o mais interessante é que eles já sabiam dos testemunhos das mulheres que haviam ido lá no sepulcro ver Jesus, haviam ido lá ungir o corpo de Jesus e Jesus não estava lá. Eles sabiam dessa história, eles sabiam também que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar, e a mensagem era para que eles ficassem em Jerusalém, mas os olhos deles estavam fechados. E eles então não puderam nem ver, nem ouvir e nem sentir a presença de Jesus. Eles estavam tristes, desesperançados, sem fé e voltando para suas casas. Eles estavam tristes, mas eles estavam falando do Evangelho. Eles estavam tristes, mas eles estavam falando sobre Jesus. Falando sobre tudo o que viram antes, durante o ministério de Jesus. Só que o Evangelho, ele não parecia naquele momento ter um efeito extraordinário na vida deles. Eles falavam sim de Jesus, falavam sim do seu ministério, mas não parecia ter um grande e extraordinário poder sobre suas vidas, que não os motivava a fazer diferente do que eles estavam fazendo, pois eles deviam ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, foi essa a ordem. Mas, no entanto, eles estavam indo tristes, decepcionados, desamparados para Emaús. Não é assim que muitas vezes ocorre conosco? O nosso evangelho, ele pode ser muitas vezes um evangelho compreendido. O nosso evangelho, ele pode ser muitas vezes um evangelho doutrinário, um evangelho teórico, um evangelho da boca para fora. Um evangelho pelo qual nós sabemos, nós conhecemos, nós falamos, né? Ainda podemos estar falando sobre ele, discutindo sobre ele, mas ainda o nosso coração pode estar entristecido, porque esse evangelho não está fazendo a diferença nas nossas vidas. Porque as coisas não ocorrem do jeito que nós gostaríamos que ocorressem. As coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos, ou o evangelho não opera em nós o poder que ele deveria operar, e pelo qual nós anunciamos e esperamos. Por isso, muitas vezes nos encontramos decepcionados, tristes, abatidos. Muitas vezes chegamos a falar de que Deus não ouve as nossas orações. E ali estavam esses homens tristes, abatidos, decepcionados, mas quem estava do lado deles? Jesus. Então, podemos estar falando de um evangelho do passado, de uma ação de Deus no passado e de uma operação de Deus no passado, e não algo profundamente verdadeiro vivido na nossa experiência presente. Às vezes lemos ali a palavra de Deus, mas ela não tem o efeito que deveria ter nas nossas vidas, que é trazer para nós esperança, fé, força, ânimo, gratidão. Por que a palavra de Deus não traz isso? É Jesus que não está do nosso lado, ou são os nossos olhos e o nosso coração que está fechado para Jesus? Essa era a condição dos discípulos, daqueles 2 discípulos. Será que eu me identifico com esse momento? Embora nós conheçamos o evangelho, possa ser que nós estejamos vazios desse mesmo evangelho, que era o que estava acontecendo com eles.
Mas aproxima-se deles Jesus, e aqui que é o mais importante. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados, embora estamos falando de Jesus. Eles estavam falando de Jesus com os olhos e o coração fechado. Mas Jesus se aproxima deles. Sabe por que Jesus se aproxima daqueles homens? Porque Jesus se importa com eles. Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com cada um de nós, mesmo que os nossos olhos estejam fechados e o nosso coração endurecido. Jesus, ele se importa conosco. Porque ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Não há prazer no Senhor em ver o sofrimento. O Senhor não tem prazer em ver você caminhando, chorando, triste, desesperançoso. O Senhor não tem prazer em ver isso. O Senhor não tem prazer em ver a dor que você está sentindo neste momento. O Senhor não tem prazer em ver o que está acontecendo na sua vida. Por isso que Ele se aproxima de nós. É por isso que o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Jesus, então, quando começa a falar àqueles homens, Jesus chega perguntando sobre o que eles estavam falando, e de repente Jesus começa a pregar para aqueles dois homens e caminhando com eles lado a lado. O fato de vocês estarem parados, sentados na igreja ou na sua casa, não significa que você está parado, porque nós estamos caminhando na vida. Muitos dos nossos estão fora da igreja. Muitos partiram nessa pandemia. Muitos estão desempregados. Muitos estão passando por provações difíceis, estão caminhando. E Jesus está caminhando também do seu lado. E aqueles discípulos, eles não conseguiam ver, mas Jesus começou a falar. E Jesus, é interessante que Jesus, quando ele começa a falar, Jesus ele traz uma visão panorâmica de Gênesis e Apocalipse. E Jesus mostra uma sabedoria tremenda da palavra de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, embora eu já sei a resposta. Aquele pregador era bom? Sim ou não? Aquele pregador, ele era o melhor? Ele teve êxito em sua pregação? Ele conseguiu atingir os corações daqueles homens? Aparentemente não. Porque o pregador, não é porque o pregador não era bom, não é porque a palavra não era boa, mas porque as pessoas que estavam ali no contexto dessa história, eles não estavam preparados, eles não estavam abertos para entender o que estava acontecendo. E porque eles não viveram naquele momento o insight da presença de Jesus Cristo na vida deles. Por que eles não viveram? Porque eles haviam se esquecido que o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. E é o Deus do nosso futuro também. Eles estavam com os olhos e os corações fechados. O pregador era bom, o pregador era o melhor, o pregador era Jesus. A palavra era boa, mas os ouvintes não eram bons. O ouvinte não estava sensibilizado, acessível. O ouvinte estava com seu coração bloqueado, com seus ouvidos tapados. Eles não estavam ouvindo aquelas palavras, mas a sua alma, eles estavam ouvindo, mas a sua alma estava longe de entender aquilo que Jesus estava falando. Quantas vezes, meus queridos irmãos, meus amigos, quantas vezes o Espírito Santo já falou com você e você não ouviu?
Quantas vezes Deus falou, Deus usou pessoas, crianças, coisas, situações, e nós não ouvimos. Quantas vezes o Senhor Jesus já se comunicou com você? Mas uma mensagem muito importante para você é que Ele não desiste. Amém? Jesus não desiste de nós. Ele não desiste de vocês. Jesus poderia dar meia volta por falar tanto, tanto e tanto e eles não perceberem. Mas Jesus continuou caminhando com aqueles discípulos até o destino deles. Quantas vezes o Espírito Santo já estava do nosso lado e já falou conosco e nós permanecemos ignorantes a essa comunicação. Mais tarde, quando os nossos olhos se abrem, aí a gente diz o seguinte: puxa vida, por que eu não ouvi a voz de Deus quando Ele falou comigo? Por que eu não ouvi aquele irmão quando me deu aquele conselho? Era Deus falando comigo através desse irmão. Porque eu não ouvi o meu filho dizer assim: papai, mamãe, vamos orar, vamos fazer o culto. Ontem a Dani pregou, foi muito usada por Deus, e ela disse que às vezes o pai divide ali no cartão um baita de um presente, mas o que a criança quer é esse pai e essa mãe presente. O que a criança quer é um lar harmonioso, um lar feliz, um papai que ama a mamãe, os irmãos que combinam, a família que está unida. E a pessoa às vezes não percebe, deixa isso passar. Isto é tempo perdido. E agora o que vamos fazer? Isso é tempo perdido da nossa ignorância e da dureza do nosso coração, porque nós estamos correndo atrás de coisas que ficarão aqui. E estamos esquecendo das coisas eternas, as quais nós levaremos ao céu. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 29:1, prestem atenção. Todos nós, quando repetidamente endurecemos os nossos corações, todos nós repetidamente endurecemos a nossa cerviz, seremos quebrantados de repente, sem que haja cura. Sabe o que isso diz? Diz que todas as vezes que nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, de abrir o nosso coração em fazer a sua vontade, é tempo perdido. E aí nós temos que enfrentar as consequências do não ouvir a voz de Deus. O tempo não volta mais. Esse é o resultado de não termos a sensibilidade de ver Jesus do nosso lado, enquanto estamos caminhando na nossa tristeza, enquanto estamos caminhando na nossa frustração, enquanto estamos ali orgulhosos, sem desesperança. Esse é o resultado. Mas o que faz a diferença foi que, mesmo assim, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Mesmo sem esperança, eles chamaram Jesus para estar com eles. Jesus, então, entra na casa desses discípulos. Eles foram hospitaleiros. Aqui está mostrando que de tudo não somos tão más assim. Porque mesmo sem acreditar, porque mesmo estando com os nossos olhos fechados e o nosso coração também, nós ainda estamos aqui. E Jesus ainda continua conosco nessa caminhada. E quando eles convidam Jesus para entrar, Jesus não fez cerimônia, porque o que Jesus mais quer é entrar na tua casa. O que Jesus mais quer é entrar na tua vida. O que Jesus mais quer é entrar no seu casamento. O que Jesus mais quer é entrar na sua história e mudar a sua história. Isso é o que Jesus mais quer. Enquanto eu meditava nessas palavras, eu lembrei de uma música que diz assim:
entra na minha vida, entra na minha casa, abala minha estrutura, mexe comigo, transforma a minha vida. O que Jesus mais quer hoje é entrar no seu coração. Ele vai abalar toda a estrutura da sua casa, ele vai sarar todas as suas feridas, mas ele precisa de um convite. Convide Jesus hoje, leva ele, sai com ele daqui. Sabe por quê? Porque ele está aqui e ele quer voltar com você para sua casa. Mas não é voltar por alguns minutos para que à tarde você já esqueça desse convite. Ele quer voltar por toda a eternidade para a sua vida. Diz a Bíblia que foi a hora que Jesus orou com eles, que foi no momento em que Jesus orou, em que Jesus partiu o pão com eles. Talvez foi esse momento em que eles viram que aquele homem que caminhava com ele no meio da tristeza, da angústia, da amargura, da decepção, aquele homem era Jesus. Foi naquela hora que eles viram no partir do pão. Foi no partir do pão com eles que eles perceberam Jesus. Talvez a celebração da ceia mais significativa para eles foi naquele momento. Porque eram apenas 2 pessoas. E a Bíblia diz, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Mateus 18 e 20. Não importa se a sua família é grande ou se a sua família é pequena. Não importa. Não importa se você é o único adventista na sua casa. Isso também não importa. Se você é sozinho, mas se você chamar Jesus, ele vai entrar na sua vida. Ele vai entrar na sua casa, ele vai mudar a sua história. Chame Jesus à borda de sua mesa e você vai dar a chance a ele de partir o pão e lhe dar a chance de manifestar a sua presença na sua vida. É o que Jesus mais quer. Então é possível que nesse instante os seus olhos se abram, porque foi quando eles convidaram Jesus e ouviram Jesus orando e partindo o pão, os olhos deles se abriram. É possível também que quando você convidar Jesus, os seus olhos vão se abrir. O seu coração vai se abrir e você vai ter a percepção jamais experimentada nesse momento. Você vai sentir quão gostoso é e esse evangelho vai deixar de ser uma simples teoria. Esse evangelho vai deixar de ser uma simples doutrina. Esse evangelho vai deixar de ser apenas uma história e passar a ser uma experiência de ordem espiritual e profunda na sua vida. E esse é o maior temor de Satanás, que você creia na mensagem de Cristo na sua plenitude e você comece a viver isso na sua vida. Naquele momento, depois que seus olhos foram abertos, a palavra de Deus diz que Jesus sumiu. Jesus desapareceu, Jesus saiu de cena, porque não era mais necessário a presença física dele ali. Agora era necessário que eles interpretassem a história passada deles, que eles haviam vivido. Eles precisavam agora entender aquilo que nós estamos falando neste momento. A casa deles, naquele momento, tornou-se um lugar santo. E é isso que a nossa casa tem que se tornar. Naquele momento em que Jesus sai de cena, naquele momento, eles começaram a lembrar do que estava acontecendo com eles. Eles tiveram naquela hora um flashback. Eles olharam para trás. E eles começaram a pensar, ele estava presente conosco na nossa história a todos os momentos. Ellen White diz que os 1000 anos que nós passaremos no céu, nós veremos a nossa história. E nós veremos que ele estava presente conosco todos os dias.
Qual é a sua história? Qual é a minha história? Deus, os nossos olhos serão abertos. E você vai ver que valeu cada lágrima. Você vai ver que valeu cada esforço. Você vai ver que valeu aqueles momentos em que você não dormia, porque você não conseguia mais achar uma saída para o seu problema, e a única saída era orar. Se você está perdendo o sono por conta de algum problema, aproveite para orar. Aproveite para chamar Jesus para estar ali com você. Jesus só entrará na sua casa se você convidar. Orientação à criança, página 360. O universo toma nota de cada família que ora. Você precisa perceber que tem uma obra a fazer para este tempo e para a eternidade. Mas a sua primeira obrigação é dentro da sua casa. É através da leitura, é através do culto. E o título aqui diz atividades espirituais em família. Sabe, coloca um som alto de música cristã tocando e cante alto também. Por que o filhinho do nosso irmão aprendeu a cantar? Porque com certeza ouve ele cantando e tem vontade de ser igual o papai dele.